Vamos lá, terceiro ano da Escola Jardim do Éden, para mais uma aula de Química, Densidade, Difusão e Efusão dos Gases. Tá? Para encerrar o estudo de gases, esse é o último capítulo que a gente tem. Então vamos lá. O que é densidade? A fórmula da densidade todo mundo conhece, ela também funciona para os gases. Porém a gente vai fazer uma manipulação aqui, certo? Então densidade é igual a massa sobre volume. Então é só isso. Para gases a gente tem o quê? PV igual a nRT, a equação geral dos gases. Eu falei sobre ela nas outras aulas, tá certo? Então eu escrevi PV igual a nRT. P vem de pressão, V de volume, N é o número de mols, R é a constante geral dos gases e T é a temperatura em Kelvin. Ok? E esse R ele pode ter várias unidades dependendo da pressão que a gente está trabalhando, né? Pressão e volume que a gente está trabalhando. Tá? Se a gente manipular matematicamente essa fórmula aqui, a gente vai achar a densidade é igual a P vezes mm sobre RT. Mas o que é mm? mm é massa molar, tá certo? Se você olhar no seu livro, ele coloca só um M maiúsculo. Tá? Eu prefiro escrever mm, tá? Por quê? Porque você pode confundir o M com a massa e não usar a massa molar, que é o correto. Tá certo? Então eu escrevo mm para lembrar. M massa e outro M molar. Então, densidade igual a pressão vezes massa molar dividido por RT. Como é que eu fiz isso daqui? Eu fiz até um exercício que eu cheguei nessa fórmula aqui, acho que uma ou duas aulas atrás. Tá? Mas vou voltar aqui. Ó. Como é que eu faço? O número de mols N ele também pode ser dado como massa dividido pela massa molar. Ou seja, se eu dividir a massa do meu gás pela massa molar desse meu gás, eu vou ter um número de mols. Então é só trocar esse N por M dividido por MM. Né? Então você fazendo isso, você sabe o quê? Que massa sobre volume é igual a densidade. Eu vou passar a massa molar daqui, ó, que está dividindo, para cá, esse volume aqui que está multiplicando vem dividido, vai sobrar o quê? M sobre V aqui. Você vai substituir pela densidade e depois você isola. Tá? Tenta aí, se você não conseguir, dá uma olhada no seu livro, eu não sei se o livro faz essa demonstração, mas se não fizer, volta uma ou duas aulas que eu faço um exercício que eu chego justamente nessa fórmula aqui. Tá certo? Vamos lá. Se a gente analisar aqui, ó, densidade com pressão, com massa molar e com temperatura, que são as minhas variáveis, certo? Porque pressão eu posso variar, temperatura eu posso variar e massa molar depende do meu gás, ok? Depende do gás que eu estou falando. Então vamos analisar como é que funciona a proporcionalidade, tá bom? Então se eu estou falando de densidade com pressão, elas são diretamente proporcionais. Porque se o resto fica constante, eu tenho que, se eu subir a minha densidade, eu tenho que subir a minha pressão. Tá certo? Então elas são diretamente proporcionais. Se o resto eu mantenho estável e só altero a minha densidade e minha pressão, se eu subir um, eu tenho que subir o outro. Tá bom? Agora, densidade e temperatura são inversamente proporcionais. Por quê? Porque se eu subo a densidade, eu tenho que diminuir a temperatura. Por quê? Porque aqui ele está dividindo. Se eu subo aqui a minha densidade e minha temperatura também subisse, esse número aqui ele ia ficar menor e esse número subiria, não faz sentido. Certo? Porque como aqui está na divisão, ele tem que diminuir isso para esse número crescer junto com a densidade. Tá? Densidade e massa molar são diretamente proporcionais também. Tá? Se eu subo aqui a minha densidade, minha massa molar também sobe se eu mantenho as outras variáveis constantes. Tá? Eu não preciso falar de R, porque R é sempre constante. Então não vai ter impacto aí na minha proporcionalidade, tá certo? Então eu vou fazer um exercício aqui com vocês,
tá? Sobre densidade, uso dessa fórmula aqui para achar a densidade de um gás. E depois a gente fala sobre efusão e difusão, tá bom? Então aguarda aí. Fala pessoal, então vou fazer o exercício da página 1078, 1078, né? Exercício 1, tá? Eu vou ler aqui com vocês e vou resolver. Olha só o que ele diz. A massa específica ou densidade absoluta de um gás na CNTP é 1,25 gramas por litro. Sua massa molecular é aproximadamente igual a das opções A, monóxido de monohidrogênio, então NO, etano, que é C2H6O, ok? Monóxido de carbono, CO2, ou CO, que é monóxido, e sulfeto de hidrogênio, esse SH2, tá bom? Então vou fazer aqui e dou a resposta para vocês. Então olha só. Então olha só. 1,25 gramas por litro é a minha densidade, tá? Então é só você aplicar na fórmula, que é D é igual a P vezes MM sobre RT, tá? Ele diz o quê? Que na CNTP, tá? Vamos usar na CNTP. Então D é igual a 1,25, então já vou substituir aqui, ó. Não vou colocar as unidades não, dessa vez, mas você coloca as unidades, tá? Eu não coloco para não ficar muito grande aqui, mas coloque e faça os cortes, tá bom? 1,25 vezes igual a P. Pressão na CNTP é 1 atm, tá? Então 1 atm. Massa molar é o que ele quer saber, tá certo? Dividido por R. Meu R 0,082. Por que esse 0,082? Você vai usar ele quando você estiver falando de pressão, ok? Pressão em ATM e volume em litros. Olha só, quando eu estou falando de densidade, o meu volume aqui está em litros, tá bom? Então eu tenho que usar 0,082. Então eu vou multiplicar pela temperatura na CNTP, que é 0 graus Celsius. Mas eu tenho que usar em Kelvin, tá? Temperatura absoluta, que é 273, certo? 0 mais 273 dá 273. Fazendo isso daqui, ó, dá aproximadamente 28 gramas por mol. 28 gramas por mol. Dentro das opções ali que ele me dá, isso aqui vai ser a letra C. Eu não lembro agora qual que é o composto que eu falei que está na letra C, mas eu lembro que é a letra C. Tá certo? Então, mas para poder descobrir, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse 28 e eu tenho que somar todas as massas daquelas minhas respostas. Tá? Ele falou monóxido de carbono, sulfeto de hidrogênio, você vai pegar a massa daqueles compostos e vai comparar com essa massa. Como é que eu acho a massa daqueles compostos? Tabela periódica. Olha na tabela periódica que já está lá o dado certinho para você. Quanto que é a massa molar do meu átomo. Tá bom? Então, eu não gastei esse espaço aqui, mas eu aguardo aí que eu vou apagar e vou falar sobre efusão e difusão. Tá bom? Fala pessoal. De novo, voltando aqui, ó. Lei de difusão e efusão de Graham. Não sei exatamente como é que fala. Eu falo aportuguesado mesmo. Graham. Tá? Difusão é o espalhamento do gás no ambiente. Tá? Eu escrevi aqui um conceito para você. Mas agora imagine o seguinte. Você está indo para aquela festa lá, tá? Para encontrar um menino, a menina que você está gostando. Aí você faz o quê? Você bota aquele perfume, né? Para ficar cheiroso, cheirosa. Tá? E o que acontece? O perfume ele é um líquido muito volátil, ou seja, ele, quando você coloca no seu corpo, ele vai evaporando aos poucos, tá certo? Então, quando ele evapora, né, ele vai emitir um cheiro agradável, no caso do perfume, certo? E esse cheiro vai espalhar pelo ar, certo? Então, isso é difusão, é a capacidade
capacidade do gás de espalhar em um ambiente, tá certo? Entenderam o exemplo? Agora vamos falar de efusão. A efusão é a passagem de um gás por um orifício muito pequeno. Tá, como assim? Eu acho que todo mundo aqui já foi, né, naquelas festas de criança, não sei, formatura talvez, e tem aqueles balões de hélio, certo? Que flutua, né? Porque a densidade é menor do que a densidade do ar aqui, então ele sobe, tá certo? Então, o que acontece depois de um dia, 2 dias? Hein? Sabe? Então ele para de flutuar, ele cai, ele fica murcho o balão, tá? Então, ali no meu balão tem orifícios muito pequenininhos que o gás ele consegue passar, tá? Então aqui, ó, é a capacidade do gás passar por um orifício muito pequeno. Então quando você tem esse balão, ele vai murchando, o que vai acontecendo? O gás vai escapando. Mas assim, como é muito pequeno, ele demora até bastante para poder sair, tá? Diferente aqui da difusão, que a difusão ele está livre para poder circular no ambiente, tá bom? Então aqui eu vou escrever a lei de Graham, tá? Que é uma formulinha matemática aqui que relaciona as minhas velocidades, tá bom? No seu livro também tem, ele demonstra tudo, eu não vou demonstrar, tá? Porque vai tomar bastante tempo aqui e eu acho que seja irrelevante, porque é uma fórmula bem simplesinha de você saber, tá bom? Então aguarda aí. Fala galera, então, eu tenho aqui ó, a minha fórmula que eu prometi para vocês. Eu tenho a velocidade A do gás A, velocidade do gás B, igual a raiz da massa molar de B dividido pela massa molar de A. Tá certo? O que acontece? Aqui ó, o meu A, da minha velocidade, se ele ficar em cima, a massa molar fica embaixo aqui. Então aqui ó, se B está embaixo, B está em cima aqui. Então se eu colocar o VB em cima e o VA embaixo, aqui eu coloco o VA em cima e VB embaixo. Tá certo? Mas isso aqui é só uma formulazinha, eu vou fazer um exercício aqui até que nem precisa usar isso aqui, mas vamos lá, olha só, você precisa saber disso aqui, isso aqui é importante, ó. Gases com menor massa molar são mais rápidos, tá certo? Você muito mais precisa saber disso do que disso aqui, porque isso aqui já te faz resolver muita coisa, tá? Então, os gases que têm velocidade maior são aqueles que têm menor massa molar, tá? Menor massa molar, maior velocidade. Então a velocidade, por exemplo, do H2, que é o gás hidrogênio, é maior do que a velocidade de O2, que é o gás oxigênio. Tá bom? Né? Se você fizer aqui ó, o cálculo, você vai achar isso. Tá? Então ele chega a ser 4 vezes maior. Chega não, é 4 vezes maior. Se você fizer o cálculo aqui. Só deixar as velocidades e colocar as massas molares que você acha, tá? A página 1078, questão 3, tá? Eu vou pegar o livro aqui, vou ler com vocês e vou responder, tá? Olha só, de acordo com a lei da efusão dos gases de Graham, olha lá, considere um recipiente contendo igual quantidade em mols das seguintes substâncias no estado gasoso e nas mesmas condições de pressão e temperatura. Então ele diz o quê? Que eu tenho um recipiente que tem 3 gases, estão todos nas mesmas condições de pressão e temperatura. Tá certo? Um recipiente, 3 gases, todos nas mesmas condições de temperatura e pressão. Tá? Ele pergunta, aí ele diz aqui, SH2, que é um dos gases, o outro gás é o CH3O e o outro SO2, tá certo? Ele diz assim o seguinte agora a pergunta. Ao abrir pequeno orifício no recipiente, os gases devem ser sentidos na seguinte sequência. Então ele diz, por exemplo, que eu faço um pequeno orifício nesse meu recipiente, tá bom? Se eu faço um pequeno orifício nesse recipiente, os gases vão escapar. Tá? E qual cheiro você vai sentir primeiro? Porque todos os gases que ele coloca aqui têm um cheiro característico.
para você justamente saber qual que está chegando no seu nariz primeiro, né? Se você lembrar aqui, ó, do que eu escrevi, ó, gases com menor massa molar são mais rápidos. Então, ele diz que um gás é SH2, o outro gás é CH3-2O e o outro é SO2. O que você tem que fazer aqui? Bem simples, se você souber a massa molar dele, você vai saber a resposta. Aí você vai colocar em ordem, a ordem que vai chegar no seu nariz é de menor massa molar para maior massa molar. Tá? Então, SH2, S é 32, tá? A massa do S é 32. Onde é que eu acho essa massa? De novo, você tem que olhar na sua tabela periódica. O hidrogênio, a massa é 1. Como são 2, então isso aqui é 34 gramas por mol. Tá? Carbono tem 12 de massa. Hidrogênio 3, isso aqui dá 15. 15 vezes 2, 30. Oxigênio 16, isso aqui vai dar 46 gramas por mol. Tá? S é 32, oxigênio é 16, só que são 2. Né? 16 vezes 2, 32. 32 mais 32, 64 gramas por mol. Tá bom? Então, qual vai ser a ordem que vai chegar no seu nariz? Né? Qual o gás que você vai sentir primeiro? Né? O SH2. Deixa eu colocar de outra cor aqui, ó. A ordem. Primeiro, vou colocar aqui, ó, gás 1, gás 2, gás 3. Então, qual que vai chegar primeiro? O 1. Depois vai ser o 2. E depois vai ser o 3. Tá certo? Em ordem de massa molar. Então, eu não lembro agora qual que é a letra, se é a letra B ou letra C. Tá? Deixa eu olhar aqui no meu livro. 3 vai ser primeiro SH2 e a letra B. Tá certo? Então, letra B. Tá? Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí. Eu vou escrever uns exercícios e as páginas para vocês lerem. Aí vocês façam e deixem as dúvidas aqui embaixo se não conseguirem fazer. Tá certo? Então aguarda aí. Fala galera. Ó, leitura das páginas 1076 e 1077. Exercício da página 1078, 1, 2, 4 e 5. Eu já fiz o exercício 1 aqui nessa aula, tá? Faça de novo e depois faço 2, 4 e 5. E se não conseguiu, escreve aqui pra mim. E eu coloquei uma videoaula aqui, ó, do canal Química Simples sobre esse assunto. Então escreve canal Química Simples, densidade, fusão e efusão dos gases. É uma aula bem simples, tá? Deles para explicar os conceitos. Eles explicam de forma pouquíssimo aprofundada, mas é legal porque dessa forma você consegue pegar bem os conceitos, sem ser de forma muito técnica, tá bom? Eu acho isso bastante importante, tá certo? Mas tem outras videoaulas muito boas, até no YouTube, sobre esse assunto. Então, se você ainda tiver dúvida e quiser assistir outras aulas, você tem outras aulas muito boas lá também. Só dá uma pesquisada que você acha. Então, por essa aula é isso. Eu espero você na próxima aula. Até mais.